empresa contrata um funcionário, ela avalia muito mais do que o currículo. Então por que, na educação, as habilidades comportamentais dos professores nem sempre recebem a mesma atenção? Você já pensou que uma escola também precisa de pessoas preparadas para trabalhar em equipe, se comunicar bem e lidar com desafios do dia a dia, assim como qualquer empresa? O que faz um professor ser realmente bom? Apenas o conhecimento que ele tem ou também a forma como ele se relaciona com alunos, colegas e gestores? Mas afinal, quais são essas habilidades? Como elas podem ser avaliadas? E qual o impacto delas na qualidade da educação? Continue assistindo para descobrir. Olá! Nosso trabalho de conclusão de curso aborda a gestão pública de recursos humanos na avaliação em período de estágio probatório de professores, analisando também como a soft skills atua nesse processo de modernização dessa área. Olá! A administração pública contemporânea busca cada vez mais eficiência e qualidade. Na educação pública, o estágio probatório serve para avaliar a aptidão de novos docentes com base em critérios tradicionais como frequência e disciplina. Então, o nosso problema basicamente na gestão de docentes, no estágio probatório, nós temos aí um maior foco em relação aos critérios técnicos e normativos, deixando de lado as soft skills, sendo que para um bom docente, soft skills como inteligência emocional ou empatia, comunicação ativa, ou comunicação não violenta, são soft skills essenciais para um bom docente. Então o problema é exatamente esse, entender como as soft skills pode melhorar a gestão de recursos humanos na docência. Porque a escola, seja ela privada ou pública, ela funciona como uma empresa, ela contrata pessoas. E é por isso que nós temos a necessidade de uma boa gestão e a inclusão de soft skills nessa carreira docente que é tão importante. E é nesse contexto, então, que nós pensamos os nossos objetivos que vêm a seguir. O objetivo geral da nossa pesquisa foi compreender a atual incorporação das soft skills no processo avaliativo dos docentes, identificando a perspectiva dos professores e apontando, assim, caminhos para modernizar o setor público. A fundamentação teórica mostra que a literatura de soft skills cresceu muito desde os anos 90, mas a aplicação prática no setor público ainda é inicial, o que acaba por gerar um descompasso entre a teoria e a realidade administrativa. A metodologia do nosso trabalho foi baseada em 3 pilares: a análise documental, a revisão bibliográfica e a entrevista. Para a análise documental, foi analisado alguns documentos e legislações. Já para a revisão bibliográfica, buscou-se autores que falavam sobre o tema soft skills e também sobre gestão pública. E em terceiro lugar, a entrevista, foi realizado um formulário online para que professores do estado de São Paulo respondessem. Para análise documental, investigamos marcos importantes como a Constituição Federal de 1988, a LDB, o Estatuto do Servidor de São Paulo e a Resolução SEDUC número 115 de 2025. Também ouvimos aqueles que atuam diretamente nas escolas. Coletamos as percepções de docentes atuantes no estado de São Paulo e analisamos as respostas quantitativas por meio de técnica de análise. Resultados obtidos por meio da análise documental e do questionário aplicado aos professores permitiram compreender o cenário atual da gestão educacional, identificando desafios, oportunidades e possibilidades de modernização dos processos de gestão de pessoas na educação. Como primeiro resultado, a análise documental demonstrou que a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei 10.261 de 68 e a Resolução SEDUC 115 de 2025 concentram-se predominantemente em critérios objetivos para a contratação e avaliação do docente.
Entretanto, identificamos a existência de uma abertura normativa implícita para a consideração de competências comportamentais. Dispositivos como a LDB, ao valorizarem aspectos relacionados ao relacionamento interpessoal, à comunicação e à empatia na prática pedagógica, possibilitam a inclusão indireta das soft skills nos processos avaliativos. Essa constatação é relevante porque reflete a crescente complexidade das demandas do ambiente educacional contemporâneo. Para compreender como essas questões se manifestam na prática, realizamos uma pesquisa por meio do Google Forms, com 66 docentes do estado de São Paulo. Em relação ao perfil dos participantes, observamos que 53% são professores efetivos, indicando um quadro funcional relativamente estável. Por outro lado, 39,4% atuam como contratados ou eventuais, revelando uma parcela significativa de profissionais com vínculo temporário. Os dados também mostram um corpo docente experiente, já que 68,2% dos participantes atuam na educação há mais de 6 anos. Quanto ao nível de ensino, houve predominância de professores do ensino fundamental 1, com 51,5%, e do fundamental 2, com 48,5%. Vale destacar que a soma dos percentuais ultrapassa 100%, indicando que muitos docentes atuam simultaneamente em mais de um segmento de ensino, o que nos mostra tanto a versatilidade profissional quanto o acúmulo de responsabilidades. Para analisarmos a percepção dos docentes sobre a importância das soft skills, observamos um consenso expressivo. Quando questionado sobre a relevância dessas competências para a qualidade de ensino, 90,9% atribuíram nota máxima à afirmação apresentada. Somando as avaliações 4 e 5, o índice de concordância alcançou 98,5%, demonstrando que os professores reconhecem as soft skills como os elementos essenciais para o exercício da docência. O outro problema também que nós evidenciamos foi a sobrecarga e falha na formação. A pesquisa revelou um grande dilema. Embora o corpo docente saiba da importância dessas habilidades, o ambiente escolar atual é marcado pela sobrecarga de trabalho, visto que os pesquisados possuem mais de um vínculo. Ora estão no fundamental, no ensino fundamental, ora estão no ensino médio ou outro tipo de ensino. E se tornou um gargalo na formação inicial também, porque 41 desses professores apontam que as faculdades deixam um enorme vazio prático, focando apenas em conteúdos técnicos e falhando em ensinar como gerir uma sala de aula ou mediar um conflito no mundo real. Então, o que eles aprendem na faculdade não conseguem aplicar totalmente a sua realidade escolar. É um mundo de Sofia. Entre as competências mais valorizadas, o trabalho em equipe e a colaboração aparecem em primeiro lugar, sendo citados por 60,6% dos participantes. Esse resultado ele evidencia a necessidade de superar um modelo de atuação isolada do professor e também fortalecer as práticas colaborativas dentro das instituições de ensino. Em seguida, as soft skills que se destacaram foram a inteligência emocional e a resiliência, bem como a empatia e a escuta ativa, onde foram mencionadas por 57,6% dos respondentes. Esses dados eles demonstram a importância do equilíbrio emocional e da capacidade de compreender e acolher as necessidades tanto dos alunos como também dos colegas. Já a flexibilidade e a adaptabilidade foram citados por 56,1% dos participantes, enquanto a liderança e a gestão de sala de aula alcançaram 53%, reforçando a necessidade de lidar com situações complexas e dinâmicas presentes no cotidiano escolar. A comunicação assertiva e não violenta foi apontada por 50% dos respondentes, e a criatividade por 48,5%, que são competências fundamentais para a mediação pedagógica e para a construção de experiências de aprendizagem mais significativas. Por fim, o pensamento crítico e analítico foi mencionado por 34,8% dos participantes, destacando sua importância para a reflexão sobre a prática docente e para a tomada de decisões fundamentadas no contexto educacional. A primeira categoria identificada foi das práticas reflexivas e dos espaços de aprendizagem colaborativa. Os professores destacaram que ações como observações de aulas, feedback da gestão, rodas de conversa, projetos interdisciplinares e também reuniões pedagógicas
são estratégias eficazes para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Já a segunda categoria de respostas discursivas dadas pelos docentes revelou um importante desafio relacionado ao equilíbrio entre liderança e empatia. Os relatos demonstram que práticas excessivamente rígidas podem gerar impactos negativos no ambiente escolar, enquanto a combinação entre liderança, escuta ativa, flexibilidade e empatia contribui para relações mais saudáveis e para um processo de ensino de aprendizagem mais efetivo. Por fim, a terceira categoria evidenciou barreiras estruturais enfrentadas pelos docentes. Muitos participantes relataram dificuldades relacionadas à sobrecarga de trabalho, a indisciplina dos alunos, a falta de apoio institucional e também a ausência de ações voltadas para o desenvolvimento socioemocional dos profissionais. Esses resultados reforçam que o desenvolvimento das soft skills não depende apenas do esforço individual do professor, mas também das condições institucionais favoráveis e de uma cultura organizacional que valorize o desenvolvimento humano. Outro ponto crítico é que a avaliação dessas competências hoje nas escolas é refém da informalidade e a da falta de padrão. E percebemos também que 74% dos professores concordam que as soft skills devem se tornar critérios formados para contratação e avaliação do estágio probatório, desde que isso seja feito de forma justa, com critérios claros e avaliadores devidamente treinados, para não ter injustiça nesses treinamentos e também na avaliação dos avaliados. Apesar do reconhecimento da importância das soft skills, os resultados indicam que ainda existem desafios relacionados ao seu desenvolvimento. A maioria dos participantes, correspondente a 42,4%, avaliou o domínio médio dessas competências entre os professores de nível 3 da escala utilizada, indicando um desempenho satisfatório, porém com espaço para aprimoramento. Outro aspecto relevante refere-se à formação inicial dos docentes. Os dados revelam um déficit na formação prática, apontando por 41% dos participantes, evidenciando que os cursos de licenciatura ainda priorizam conteúdos teóricos em detrimento do desenvolvimento de habilidades necessárias no cotidiano escolar. Além disso, 37,9% classificaram a preparação oferecida pela formação inicial como apenas regular, sugerindo que muitos profissionais dominam os conteúdos pedagógicos e disciplinares, mas encontram dificuldades relacionadas à gestão de pessoas, mediação de conflitos e desenvolvimento socioemocional. Apenas 21,3% considera a formação inicial prepara adequadamente os futuros professores, evidenciando um distanciamento entre a formação acadêmica e a realidade da prática docente. No ambiente escolar, observamos que os processos de avaliação e desenvolvimento das soft skills ainda estão marcados pela informalidade. Embora 62,1% das instituições realizem algum tipo de acompanhamento dessas competências, 34,8% o fazem de maneira informal e sem instrumentos padronizados. Apenas 27,3% dos participantes afirmaram atuar em instituições que utilizam mecanismos formais e documentos para essa finalidade. Além disso, 18,2% relataram que em suas instituições não possuem práticas voltadas ao desenvolvimento das soft skills nem demonstram interesse em implantá-las. As estratégias mais utilizadas são a supervisão pedagógica, mencionada por 56,1% dos participantes, e as formações contínuas e workshops, citadas por 47%. Já práticas colaborativas, como observação entre pares, grupos de estudos e mentoria, ainda são pouco exploradas. Esses resultados demonstram que os professores reconhecem o potencial das soft skills para melhorar o ambiente em sala de aula, mas apontam uma necessidade de ação institucional mais estruturada para seu desenvolvimento. Quando questionados sobre a inclusão formal das soft skills nos processos avaliativos, observamos uma forte concordância entre os participantes. Os resultados mostram que 75,8% concordam que essas competências devem ser consideradas formalmente na avaliação após o estágio probatório. De forma semelhante, 74,3% concordam que as soft skills devem ser critérios de avaliação durante o estágio probatório ou mesmo nos processos de contratação dos professores.
Em relação aos instrumentos mais adequados para essa avaliação, os docentes demonstraram a preferência por métodos que associem estrutura técnica e vivência prática. Os mais citados foram entrevista estruturada, com 50%, a observação em sala de aula, com 47%, e o levantamento de referências profissionais, com 42,4%. Por outro lado, os principais receios relacionados à implementação desse modelo foram a resistência da equipe ou da gestão, apontada por 43,9% dos participantes, e o aumento da burocracia, mencionado por 36,4% dos participantes. Quando questionados sobre as condições necessárias para a implementação adequada, os participantes destacaram a importância do treinamento dos avaliadores, citado por 62,1% dos participantes, e da definição de critérios claros e objetivos, apontado por 60,6%. Esses resultados demonstram a preocupação dos docentes com a justiça, a transparência e a imparcialidade dos processos avaliativos. Para finalizar, observamos um consenso estratégico sobre a importância das soft skills na qualidade da educação. Um total de 89,4% dos participantes, considerando as respostas nos níveis 4 e 5, concordam que a valorização dessas competências elas impactam diretamente na qualidade do ensino. Além disso, os docentes apontaram como fatores essenciais para o sucesso dessa proposta a capacitação prática dos profissionais, especialmente dos avaliadores, e o apoio institucional das redes de ensino e das secretarias de educação, citado por 75,8% dos respondentes. A formação continuada também foi considerada fundamental, sendo mencionada por 54,5% dos participantes. Em síntese, nossa pesquisa evidencia que os professores eles reconhecem amplamente a importância das soft skills para o exercício da docência. Contudo, os resultados também revelam lacunas significativas na formação inicial, na avaliação e no desenvolvimento dessas competências. Dessa forma, conclui-se que a modernização da gestão educacional passa pelo fortalecimento de políticas e práticas que valorizem não apenas as competências técnicas, mas também as competências socioemocionais dos profissionais da educação. O que nós tivemos é a solução coletiva, que é outro dado marcante também, que foi essa transformação para 75% dos participantes que evidencia que precisam do apoio macro da rede de ensino, da Secretaria de Educação, tanto municipal como estadual. A melhoria do ambiente escolar dos docentes exige que o Departamento de Recursos Humanos modernize a sua gestão, transformando a realidade, por suas vezes insalubre, um ambiente saudável e eficiente. Então os professores clamam, de certa forma na pesquisa, que há necessidade dessa inclusão de soft skills nas atividades diárias e eles precisam se tornar importantes para dar continuidade à sua vida profissional. Agradecemos profundamente à Univesp, a nossa professora orientadora Maria Lídia e a todos que participaram da pesquisa que enriqueceram este estudo. Muito obrigado a todos!